Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Me chamo Anderson, para quem não me conhece. Vou soltar um vídeo aí rápido para tentar explicar para vocês um pouco mais sobre a instrução normativa que a Receita Federal publicou recentemente. Vem recebendo muitas dúvidas aí, muita gente me perguntando se pode, se é melhor ou não, do que se trata e tudo mais. Que é a Instrução Normativa 2222, tá? Da Receita Federal. Ela foi publicada agora no dia 24 de setembro. Nessa instrução normativa, ela trata alguns assuntos que a gente vai falar aí no decorrer do vídeo, tá? Sobre atualização do seu bem declarado no imposto de renda, o seu bem imóvel, tá certo? E essa instrução normativa, gente, ela fala que a gente pode trazer, né, que a gente pode trazer o valor do imóvel declarado no imposto de renda para o valor atual de mercado, tá certo? O que implica isso, o que muda e tudo mais? Bom, vamos lá. Como que era feito antes, tá? Antes, se você há 10 anos comprou um imóvel, por exemplo, pagou 100 mil reais nele, tá? Vamos citar esse exemplo. Pagou 100 mil reais nesse imóvel. E hoje você vem declarando ele nesses 10 anos, todo ano no seu imposto de renda. Tá, coloca lá 100 mil. Lembrando que no imposto de renda não pode ser atualizado o valor do imóvel, tá? Se você comprou ele por 100 mil reais, por exemplo, ele permanece 100 mil reais lá no seu imposto de renda. Óbvio que se você fez algumas melhorias, né, alguma obra, alguma coisa, essa obra pode ser declarada, tem algumas regras lá para você juntar a documentação e acrescentando no valor ali no custo de aquisição do imóvel, tá? Mas vamos supor que tenha ficado nesses 100 mil. Comprou esse imóvel por 100 mil reais. Passaram-se 10 anos, ele continua sendo declarado por 100 mil. Quando você vende o imóvel, vamos supor que vendeu agora, você vai vender pelo valor de mercado. Esse imóvel de 100 mil reais, por exemplo, passa a custar 200. Ele foi vendido por 200. Logo, você ganhou de 100 mil para 200, você teve um ganho de 100 mil reais, tá? Isso a gente chama de ganho de capital, ou muita gente conhece aí como lucro imobiliário, que é o lucro que você teve na venda de um bem imóvel, tá? Um termo popular aí de lucro imobiliário que o pessoal utiliza. Esse ganho de capital, ele é apurado assim, você pega esses 100 mil que você ganhou e joga uma alíquota definida pela Receita prevista na legislação. Essa alíquota aí, até um lucro que você obteve até 5 milhões, por exemplo, você vai pagar 15%. Bom, então você pega os 100 mil reais que você teve de ganho de capital e aplica ali a alíquota de 15%. Logo, você tem 15 mil de imposto para pagar, tá? Estou explicando de uma forma bem simples, que é o valor que você vai pagar de ganho de capital se fosse, né, apurado desse jeito. Óbvio, tem algumas reduções, tem algumas isenções que eu já falo para vocês. Mas era feito assim. Então você tinha o seu bem, vendia ele, atualizava, né, via o tanto que você ganhou e aplica a alíquota lá de 15% do ganho de capital. Essa normativa, ela entrou e a Receita Federal basicamente diz o seguinte, que você pode, caso queira, através de uma declaração que vai ser entregue aí até dezembro, dia 16 de dezembro desse ano, a gente faz uma declaração e joga o imóvel que você tem lá para o valor de mercado atual. Você pode atualizar, eles soltaram isso autorizando você a atualizar esse valor do imóvel. Tá? Então, se o seu imóvel foi declarado no imposto de renda desse ano, de 2024, você pode pegar esse imóvel, que era 100 mil, vou citar o mesmo exemplo, e falar, eu quero trazer para o valor de mercado. Não vendeu nada, só quero trazer para o valor de mercado para quando eu vender, eu não ter que pagar o ganho de capital. Aí ela foi lá e soltou isso daí e falou, você vai me pagar 4%. Se você fizer a declaração, você paga 4% sobre esse ganho de capital. Você fala, bom, opa, peraí, antes eu ia pagar 15 se eu vendesse o imóvel, né, na venda, agora eu vou pagar 4 de forma antecipada, porque você vai estar pagando agora, mas não vendeu. E, pô, todo mundo começou, é benéfico, é muito bom, nossa, começou, o pessoal, vou atualizar e tal. Só que tem uma vírgula aí, tem um asterisco nessa instrução normativa, tá? O que acontece? De fato é isso, você vai trazer lá o imóvel de 100 para 200, vai pagar 4% agora antecipadamente para atualizar ele, ou seja, o seu ganho foi de 100 mil, né, para atualizar esse imóvel, você vai pagar 4% de 100 mil, que dá 4 mil reais. Você vai pagar 4 mil agora, desembolsar isso daí até o final aí de dezembro, né, o meio de dezembro. Pagou esse valor para eles, aí você fala, bom, tranquilo, não preciso mais. Não é bem assim. Aí eles foram lá e lançaram uma tabela. Você não pode, para você não ter que pagar o ganho de capital apurado daquela forma que eu expliquei anteriormente, para você não ter que pagar o ganho de capital ali, apurado daquela forma, você não pode vender o bem imóvel por 15 anos. Ele não pode ser alienado, vendido por 15 anos. Olha só.
Ele vai ter que ficar aí com você no seu imposto de renda por 15 anos declarado para você poder usufruir desse benefício aí de ter pago 4% agora e não os 15% lá na venda. Bom, então você vê que se você vender o seu imóvel nos próximos 36 meses, você vai ter zero benefício desse valor que você antecipou desses 4%. Ou seja, você vai perder esses 4% pago antecipadamente. Você vai apurar normal o ganho de capital da forma que eu expliquei anteriormente, né? Pagando os 15% lá sobre a diferença, e vai perder esses 4 que você pagou, tá? Ah, se você vender entre 36 e 48 meses, você vai tirar ali da base de cálculo 8%. É uma forma que eles colocaram. Então você vai usufruir um pouquinho, você vai ter um desconto ali no ganho de capital. Daí um prazo maior, 16%, 24%, e vai descendo até você usufruir 100% do benefício. Então, assim, e não é vantajoso, né? Você tem que tomar cuidado, tem que ser analisado, tem que ser estudado o caso. Ó, esse imóvel, de repente um imóvel que vai valorizar bastante, um imóvel que tem uma alta valorização, né? Que você pretende ficar com ele por um bom tempo. Mas aí a gente tem outra questão também que a gente tem que levantar, que é o fato desse valor que você está desembolsando neste momento, esses 4% que você está pagando, se ele fosse aplicado, né? Se você jogasse isso numa aplicação, quanto que você vai ter de rendimento daqui 15 anos? De repente ele vai atender a valorização do imóvel que você possa ter daqui 15 anos na hora da venda, né? Então é uma coisa assim que deve ser analisada. Lembrando que é um marco, tá? Você vai atualizar para 200 mil, então você trouxe para 200 agora. Continua passando-se os anos, ele vai ser declarado no seu IR 200 mil. Então, daqui 15 anos, ele vai estar 200 mil. Se você vendeu ele por 300, tem que apurar de 200 para 300, não de 100 para 300, nesse exemplo que eu citei. Porque, né? Então, assim, você não é que você está isento de pagar esse ganho de capital lá na frente, tá? Você só vai ter atualizado ele neste exato momento. E vai ter que permanecer com ele por 15 anos. Então, até que ponto isso é bom, né? Até por isso que tem que ser analisado. Então, compensa eu fazer isso? É interessante eu fazer essa atualização? Peça para alguém analisar, um profissional, né, que você confie, faça análise, dá certo, não dá. Tem algumas regras também. Eu posso fazer de um imóvel que eu não declarava? Comprei o imóvel esse ano? Não pode, tem algumas regras específicas, tá? Então, é basicamente isso. É você poder pagar antecipadamente os 4% atualizados aí, a trazer, né, o valor de mercado do seu imóvel e pagar 4% sobre o ganho de capital, tá? Quanto à apuração do ganho de capital, aí só para esclarecer, tem que analisar algumas isenções também. Às vezes é o seu único bem, na legislação ela prevê algumas isenções desse ganho de capital, então nem sempre você vai ter que pagar, tá? Então, se vai ser o único bem imóvel, até 440 mil residencial, ou você vai usar o seu capital de venda, né? Vendi por 200, vou pegar esses 200 e comprar uma outra casa por 300, você está usando esse dinheiro na aquisição de um outro imóvel, você também não tem que pagar. Então, assim, tem algumas isenções que são previstas na legislação que, de repente, podem, né, ser interessantes e você vai poder fazer o uso dela, desse benefício. Aí não compensa pagar esses 4% de atualização. O que você acha? Se puder deixar no comentário aí, não, eu acho interessante, eu acho que seria bom. O que vocês acham de fazer essa atualização? E é isso, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma, tenha ficado claro o entendimento, não tenha ficado nenhuma dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar embaixo, eu vou tentar ajudar, ou me passa para quem tiver meu contato, eu vou deixar o meu contato na descrição aí do vídeo, pode passar o meu e-mail, vai estar ali, eu tento ajudar da melhor forma, tá bom? Eu espero que tenham gostado, que tenha sido útil. Então, se puder compartilhar aí com quem tem dúvida sobre o assunto, se faz ou não essa declaração, vai ajudar a outra pessoa, tá certo? Eu vou tentar trazer, assim, vídeos semanais, toda segunda, vamos ver se eu consigo, sobre assuntos que estão, né, em alta aí, algumas dúvidas do dia a dia do pessoal. Se puder seguir, deixar ativar lá o sininho, tudo certinho, tá bom? Gente, muito obrigado e até a próxima.